Tudo parecia ter se acalmado. Decidi sair de onde me escondia. Lá está o monstro! Não procurei, nem mesmo ouvi. Saí correndo o mais depressa que podia. Seria essa minha vida agora? O pesadelo não teria fim. Me senti encurralado ao entrar em uma rua sem fim. Como estava cansado. Já havia corrido por horas. Não sabia para onde correr. Só pensava em me entregar e me livrar daquela loucura toda que havia se tornado a minha vida. Talvez fosse melhor morrer ali mesmo. Vi uma pessoa ali num piscar de olhos. Ela olhava para mim com espanto, mas não era um espanto como a das outras. Era quase que uma surpresa, e não com pavor. Ela aponta para mim, gritando: Venha! E começa a andar. Titubeio por um instante. Mas que opção eu tinha? Era a primeira pessoa naquele dia a não me atacar ou me chamar de monstro, demônio ou qualquer outro tipo de nome. Eu fui. O segui até não muito longe, em um prédio. Onde estamos? Pergunto. Ele não me responde nada. O que fazemos aqui? O que você quer comigo? Olha, eu não sei o que tá havendo, mas eu juro que eu não tive nada. Eu não tive nada a ver com isso, por favor, Sim, eu estava assustado. Assustado com tudo que estava acontecendo. Com o fato de todos me tratarem com hostilidade e tentando me matar. Com Mônica me abandonando, nada mais fazia sentido. Nada fora mais assustador do que ocorrera naquele instante. Eu não podia acreditar. Eu não queria acreditar no que meus ouvidos captavam. Eu me vi cercado por homens e mulheres em trajes como de um filme de terror envolvendo seitas satânicas e afins. Eu estava diante de um culto. O culto ao Eyebrow. Todos saúdam o nosso Senhor. Finalmente chegou o dia de sua ascensão, meu senhor. A ascensão? Dizia completamente confuso. Nada fazia sentido ali. Do que está falando? Eu não entendo nada. Animeninte gloria. Amplius purgatis mentibus animarum nunquid. Glorificatus est filius minimus. Deferati at nos ex inscriptione. Antiqua. Waibro. 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 Eu estava em meio a loucos. Talvez merecesse estar. Talvez eu estivesse louco também. Não entendi exatamente o que diziam, mas estava óbvio que acreditavam que eu fosse o Eyebrow. Não podia ficar ali. Ainda me restava algum tipo de sanidade. Tinha de haver. Era loucura. A maior de todas as loucuras. Fugi de lá como o diabo fugia da cruz. Os loucos satanistas corriam atrás de mim gritando o nome da criatura que antes eu idolatrava e perseguia enlouquecidamente. Onde minha obsessão foi me levar? Onde minha obsessão foi me levar? Senti algo bater com toda força em minha direção. Caí, zonzo, fraco. Já não queria mais lutar. Só queria que aquele meu tormento tivesse fim. Queria minha vida normal apenas mais uma vez. Estava pronto para ir nas mãos daqueles loucos. Eu havia me tornado um bruxo. Um bruxo caçado por camponeses enlouquecidos com fogueiras acesas. Podia ouvi-los gritando: Matem o bruxo! Filho de Satanás! Atirem fogo! Eu era Flamel, envolto pelas artes das trevas. Papus, o conjurador de espíritos. Draper, preso em sua torre por cometer feitiçaria. Eu era Agrippa, continuando suas pesquisas e estudos em torno da magia. Dee, o conversador de anjos. Talbot, o transformador de metal em ouro. Por fim, eu era Crawler,
o pior homem do mundo. Me senti como as bruxas de Bascas ao tentarem estipar a feitiçaria empreendida pela Inquisição espanhola, como as bruxas de Fulda na Alemanha, ou até mesmo como as de North Berwick, cujas confissões foram extraídas por meio de torturas, e as de Torsaker, onde foram decapitadas, cruelmente queimadas como lixo. Me vi cercado de pessoas sedentas por sangue, completamente enlouquecidas pelo ódio. Elas me atacavam incessantemente, sorrindo, se deliciando com o sangue que espirrava sobre elas, como se estivessem possuídas pelo próprio demônio. Elas haviam deixado de ser humanos. Era como se tivessem se tornado animais, bestas irracionais, sedentas por morte. O sangue era seu néctar, a crueldade, o seu prazer. Não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer. Foi então que pude ver ali, mais ao longe, ele ou ela, o Eyebrow, em sua forma real. Eu podia enxergá-la sem a luz a envolvendo finalmente. Uma criatura de aparência horripilante, peluda e com tentáculos. Lembrava muito um cachorro de pelo azul, preto e amarelo, com tentáculos no lugar das patas e olhos de cobra. Os tentáculos se movendo, uma gosma escorrendo de sua boca, como se estivesse sempre a salivar com sede. Uma visão realmente aterradora, que jamais sairia da minha cabeça caso sobrevivesse a tudo aquilo. Estiquei meu braço na tentativa de alcançá-la, de pedir socorro e clemência a ela. Só então pude perceber, com um estalo em minha cabeça, tudo passou a fazer sentido então. Minha infância, minha busca incessante pela criatura, o desejo de encontrá-la e entendê-la, o espanto de Mônica no início desse dia, o horror e o desespero no olhar das pessoas o dia todo, a felicidade daqueles loucos encapuzados, o suicídio de Gabriela. Suicídio. Meu Deus, claro! Minha conversa com Mônica ao telefone. Ela não jogara o celular contra a parede. Não, ela tirara a própria vida. A imagem dela ao telefone ouvindo meus gritos, meus sussurros sem poder compreender o que dizia. Podia sentir seu desespero agora, tendo a morte como seu único meio de alívio. Como culpá-la depois de tudo? Estava claro. Tudo fazia sentido agora. Aquela vida, aquelas memórias. Eu nem mesmo era Paulo. Não, eu era outra coisa. Uma coisa sem explicação. Existente desde o começo dos tempos, as memórias eram o meu alimento, o meu refúgio. Era o que me mantia vivo de tempos em tempos. Era o que me mantia naquele mundo. Finalmente, eu descobrira toda a verdade. Eu era objeto de minha obsessão, o dono dos pesadelos de Paulo, o senhor dos sonhos e das memórias perdidas, cultuado por milênios, amado e temido por aqueles incapazes de compreender e aceitar o desconhecido, atraído pelo lamento de Paulo, perdido na mente poderosa deste tolo humano, que agora tremia em pavor e com o olhar perdido. Ele parecia procurar algo como se sentisse falta. Eu sabia agora o que era esse algo. Já havia visto nele antes. Era mim que procurava. Era de mim que sentia falta. Minhas dúvidas finalmente estavam sanadas. Eu finalmente poderia dormir o sono dos justos. Tudo estava resolvido para mim agora. Diferentemente de Paulo, que teria de carregar consigo a loucura de toda aquela experiência desde o momento de nosso segundo encontro. Ele viveria trancafiado em uma clínica psiquiátrica por toda a vida. Triste fim teria o rapaz que de nada teve culpa. A pobre vítima dessa criatura tão amada por uns e tão odiada por todos. Paulo teria de aprender a conviver com essa dor, em um mundo de tormento, pro resto de sua triste vida.
sozinho, sem amor, como uma casca cada vez mais vazia, enquanto sua alma se esvai aos poucos. A dor já não me importava mais. Minha vida estava se esvaiando. Logo ela pararia. Meu nome ainda perpetuaria por toda a eternidade, sendo contemplado por uns e temido por outros. Criaturas como eu ainda vagariam e visitariam essas terras. A humanidade aprenderia mais uma vez o horror. O pano para o caos dos grandes antigos estava estendido. Logo eles chegariam e trariam consigo o fim de uma raça, o fim de uma era. O contato de Wybrow. Capítulo final. Com as vozes de Bruno Santana como Paulo, Vinícius Forte como cultuador de Wybrow e vozes adicionais de Dan Lana, Pedro Paes e Bruno Santana. Escrito por Dan Lana. Direção de dublagem Bruno Santana. Versão brasileira Voxtela.